Na série Acesso, eu começo agora a falar sobre a importância do jejum. E nesta mensagem, eu quero falar que Jesus ensinou sobre jejum e que ele tem expectativa que nós façamos. Eu sou o pastor Edson, pastor da Primeira Igreja Batista do Gama. Aproveita, se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo. Quando falamos sobre acesso, percebemos que Jesus ele dá chaves importantes para nós termos orações atendidas, para entrar na presença do Senhor e termos orações atendidas. Eu quero falar com vocês em Mateus capítulo 6, de 1 a 18. Aqui Jesus começa o sermão que ele intitula como Sermão da Montanha e ele fala sobre três coisas muito importantes. Ele fala sobre doação, ele fala sobre jejum e fala sobre oração. E nas três vezes que Jesus fala, ele segue o mesmo roteiro, isso é impressionante. Ele começa a falar, por exemplo, sobre doar. Ele fala assim, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Ele começa a falar sobre doação e ele fala da maneira errada de fazer a doação. Então não faça dessa maneira, como para ser admirado. Mas ele fala assim, mas quando ajudarem alguém necessitado, e então ele dá a instrução de como devemos fazer da maneira correta. Seguindo o texto, ele fala sobre oração. Ele segue o mesmo padrão. Olha, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Mas no texto diz assim, mas quando vocês orarem, sejam verdadeiros. Ele dá a direção correta de como orar. Inclusive, ele apresenta para o homem uma oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E na mesma sequência, ele fala sobre jejum. E é aqui que eu quero entrar com você. Ele fala sobre a maneira incorreta de jejuar e ele fala também sobre a maneira correta de jejuar. E qual que é a minha tese nesse texto? Se Jesus ensina sobre doação, como não fazer e como fazer, ele ensina sobre oração, como não fazer e também como fazer. Por que é que ele ensinaria da mesma forma sobre jejum, como não fazer e como fazer, se ele não tivesse a expectativa que nós também façamos jejum? Lendo esse texto, que eu já conhecia há muito tempo, mas de alguns anos para cá, Deus tem falado no meu coração que ele tem sim, Jesus tem a expectativa que a gente faça jejum. Uma outra característica dessas três aplicações sobre a doação, a oração e o jejum é que nas três aplicações o texto encerra dizendo que o Pai que vem em secreto te recompensará. Ninguém quer orar, ou jejuar, ou doar e não saber se foi ouvido. Todos nós fazemos orações, doações e também jejuns na expectativa de sermos ouvidos por Deus. E sermos ouvidos por Deus é a recompensa que teremos. Então, o jejum é algo importante demais. Então, Jesus não ensinaria a maneira incorreta de fazer jejum e a maneira correta de fazer jejum se ele não esperasse que os seus discípulos, a sua igreja, o seu povo praticasse o jejum. Então, nesse vídeo eu quero que você tire da sua mente qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer palavra que você ouviu, qualquer preconceito quanto ao jejum, olhando para esse texto, pura Bíblia, Mateus 6, de 1 a 18. Ali tem instrução de como não fazer o jejum e como fazer o jejum. E Jesus ele é muito inteligente, muito mais inteligente que nós. Tanto é que ele ensina e ele espera que a gente faça. Ele dá a maneira correta de nós fazermos. Então, a chave para que nós tenhamos as nossas orações atendidas é aplicar uma vida de doação, de oração e de jejum. Essa é uma expectativa de Jesus. Tanto é que ele ensina como fazer corretamente. Que Deus abençoe vocês. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, faça três coisas. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, dê um like nesse vídeo e também envie para os seus grupos. Deus abençoe e até mais.